Bora conversar um pouquinho sobre um dos papéis sociais da arte? Olá, culturonautas! A gente sabe que temas como o que é arte ou qual a função da arte são temas muito complexos e amplos que já renderam muitas teses de mestrado e doutorado pelo mundo todo. Esse vídeo aqui hoje vai trazer alguns exemplos da arte atuando na sua função de denúncia de questões sociais. Você vai me ver falando disso em vários vídeos de formas diferentes e hoje aqui a gente vai ter um pequeno recorte. Existe um momento na história em que a arte deixa de atender exclusivamente aos desejos dos poderosos, da igreja, e o artista começa a expressar os seus próprios sentimentos, a sua visão do mundo. Você vê no realismo, por exemplo, nessa obra Os Britadores de Pedra, de Gustave Courbet, trabalhadores, a gente começa a ver o povo. O famoso quadro cubista Guernica, de Picasso, também é um desabafo sobre a guerra civil espanhola que estava acontecendo nos anos 30 do século passado. Aqui no Brasil, a artista modernista Tarsila do Amaral também denuncia a opressão social, como você vê nessa tela, Operários, que é considerada a primeira obra de arte de cunho social no Brasil. Cândido Portinari retrata em Os Retirantes o sofrimento do povo nordestino durante a seca. Gente, tem muita coisa que eu poderia citar sobre isso, se eu fosse focar em fazendo uma linha do tempo, de lá pra cá. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, mas nesse aqui especificamente eu quero trazer algumas obras mais atuais que têm esse teor, esse caráter de denúncia social. Eu vou começar aqui por um projeto atual de um fotógrafo britânico, Rankin, que criou um projeto chamado Self-Harm para analisar os efeitos danosos de redes sociais e filtros na vida de adolescentes de 13 a 19 anos. Ele fotografou esses jovens e pediu para eles editarem a foto até ela ficar perfeita para publicar nas redes. Ele disponibilizou para eles diversos aplicativos de edição para eles usarem durante 5 minutos e o resultado expôs uma terrível padronização estética que vem sendo alimentada pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Depois o fotógrafo dispôs lado a lado as fotografias retocadas e as originais. As mudanças das meninas foram drásticas comparadas com os meninos e as ações foram muito parecidas no sentido de aumentar os olhos, afinar o nariz, alargar os lábios. Com esse trabalho ele busca alertar a respeito de um ideal homogêneo, inexistente, que impede inclusive a pessoa de se identificar quando olha no espelho, se identificar com a própria imagem. E isso pode ter consequências psicológicas, emocionais e sociais muito ruins. Um outro tema que está ultra latente é a violência contra a mulher. Estupros, feminicídio, são absurdos que estão aí o tempo todo nos jornais, nas pautas sociais, e a arte não fica para trás. Talvez você conheça o mito grego sobre a Medusa, que é um monstro em forma de mulher, que tem serpentes saindo da cabeça no lugar de cabelos, e quem olha nos olhos dela vira pedra. De acordo com o mito original, ela foi morta pelo herói Perseu, que decepou a cabeça dela, e depois pegou a cabeça e utilizou como arma contra os seus oponentes e no final das contas deu a cabeça de presente para a deusa Atena. Numa leitura mais literal da história, Medusa foi perseguida e estuprada por Poseidon e foi culpabilizada por isso, sendo então amaldiçoada pela deusa Atena e depois decapitada por Perseu. Bom, o artista argentino-italiano Luciano Garbati fez uma releitura invertendo a narrativa e representou a Medusa segurando a cabeça de Perseu decepada. Essa escultura tem um pouco mais de 2 metros de altura e foi instalada em Manhattan no dia 13 de outubro de 2020 e está num parque de frente para o Tribunal Criminal do Condado de Nova York, onde o produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por estupro de mulheres em março de 2020. Essa escultura vai ficar lá até abril de 2021. Esse é o tipo de obra de arte em que você precisa ter as informações para conseguir entender o significado, o valor e o impacto dela, né? Essa daí, no caso, o local onde ela tá tem um valor simbólico muito grande. Então, se você não sabe dessas informações, se você não sabe nada sobre o mito,
você passa por ali e isso tudo pode passar batido. Então olha só como estudar arte é precioso. Bom, eu quero falar também de uma artista contemporânea cubana que trabalhou esses temas da violência contra a mulher com muita profundidade, que é a Ana Mendieta. Ela estudou na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e ela produziu trabalhos que denunciam a violência indireta com o corpo da mulher e também a violência direta provocada por homens. São trabalhos impactantes, utilizando a imagem do sangue, usando esse choque visual como forma de conscientizar e clamando por ações específicas para combater a violência contra a mulher. A história dessa artista é muito interessante, eu te recomendo pesquisar mais a fundo. Na descrição do vídeo tem alguns links. A morte dela foi muito representativa, depois dela ter dedicado a vida para esse trabalho do feminino. Tudo indica que ela morreu sendo empurrada pela janela do 34º andar pelo marido, depois de uma discussão. Em 1992, teve uma manifestação em Nova York, onde as mulheres seguravam faixas escrito "Onde está Mendieta?". E ela é uma artista que é muito mencionada nos meios intelectuais e artísticos nas discussões a respeito do machismo que mata. Aqui no Brasil agora, desde 2018, uma denúncia que foi incorporada na arte de rua, é o assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco. Se há um tempo o rosto da Frida Kahlo tinha se tornado um grande símbolo representando a luta feminina, depois da morte de Marielle, um novo rosto passou a ocupar esse papel aqui no Brasil, representando o não silenciamento diante da opressão. Marielle era uma mulher negra, lésbica, moradora da favela e foi cruelmente assassinada. As investigações indicam que foi um crime político. Ela se tornou um ícone muito representativo que transcende ela mesma por conta de todas essas minorias sociais que ela representa, esses grupos com mais dificuldade de acesso e de lugar de fala. É simbólico que quando alguém assim conquiste o poder, acabe por ser executada. É uma história complexa que abre espaço para muitas perguntas que seguem sem resposta. Fala sobre impunidade, sobre privilégios e sobre vozes interrompidas. Ainda que o dinheiro e o poder muitas vezes silenciem e corrompam a justiça, a arte não cala. A arte segue denunciando, a arte segue sendo a voz de tudo que é silenciado, reprimido e injustificado. Então é isso, gente. Não deixa de comentar sobre as suas impressões sobre esse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho de uma forma mais ampla, entra no meu site. Um beijo!